Vamos estar fundamentando a nossa mensagem aqui em 4 versículos. O primeiro versículo vai ser esse do capítulo 1, no versículo 14, que Paulo vai dizer, né, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O segundo versículo vai ser no capítulo 2, no versículo 3, quando Paulo vai dizer, participa dos meus sofrimentos como soldado de Cristo. O terceiro vai ser no capítulo 3, no versículo 14, quando Paulo diz a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E o outro versículo vai ser do capítulo 4, do versículo 2, que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreendes, exorte com toda longanimidade e doutrina. Né? Irmãos, e essa carta, a carta aqui de 2 Timóteo, ela foi as últimas cartas que Paulo vai estar escrevendo a Timóteo, é que ele vai estar dando conselhos a esse jovem pastor. E esse é o tema da nossa manhã desse dia. Conselhos a um jovem pastor. Amém. Quando o Senhor me deu essa palavra, irmão, convidou para a gente estar pregando, eu for orar, eu digo, Senhor, o que a gente vai falar para a sua igreja? Né? Porque um pensamento do pregador é esse, Senhor, a palavra é tua, o que é para falar? E aí o Senhor vai dizer, vai estar dando as coordenadas, e essa mensagem, poder estar aqui hoje e falar sobre esse tema glorioso, justamente com esse jovem, enfim, conselhos a um jovem pastor. Essa é a mensagem dessa manhã, que é a partir dos conselhos que o Paulo vai estar dando a esse jovem pastor Timóteo. Irmão, essa carta, aqui nessa última carta, Paulo, ele está passando por um momento muito difícil, porque nesse momento aqui, ele estava na sua segunda prisão em Roma. Era a segunda prisão que estava, ele já tinha sido preso em Roma uma vez, né, numa outra condição, e agora é a segunda prisão em Roma, né, e essa segunda prisão, ela acontece no período de 66, 67, e quando ele vai sair de lá, ele vai sair para o martírio. Tá? Então a gente vê que é uma condição bem difícil que o Paulo está vivendo, sendo que na primeira prisão, né, em Roma também, ainda nos anos de 61 e 62, quem estava por trás da prisão de Paulo eram os judeus, né? Os judeus que maquinaram contra Paulo pela inveja que eles tinham de Paulo, por seu apóstolo, mestre, tudo mais, maquinaram essa primeira prisão e ele passou por aquele processo todo. Já nessa segunda prisão agora, né, a máquina forte contra Paulo agora não é os judeus, agora é o Império Romano. Por quê? Porque nessa segunda prisão, Paulo está sendo acusado de ter sido o líder dos incendiários de Roma. Né? Então ele está passando aqui por um momento muito difícil, né? Quando na primeira prisão, né, ele entende que o ministério dele ainda continuaria, ainda tinha coisas para ser feitas, e ele ora a Deus, Deus move e acontece aquela mudança toda na vida dele. Mas agora na segunda prisão, ele já vai sair dessa situação para o martírio, e aqui ele está debaixo de uma acusação gravíssima, que é justamente de ter sido o líder, né, daqueles incendiários de Roma. Ele sendo o líder, vendo ele nessa situação, o que acontece? A reputação dele está arruinada. Né? O povo está vendo agora Paulo como um malfeitor, como um bandido. Então olha a situação desse homem, que também era um grande mestre, um apóstolo, um grande mestre da palavra do Senhor Jesus, né? E ele está aqui numa condição terrível, a biografia de Paulo está sendo manchada, né? Ele nessa acusação, vivendo essa situação, e ainda assim, irmãos, em meio a toda essa situação,
ele vai dar conselhos gloriosos a esse jovem pastor. Aleluia, Jesus. Então, nessa primeira prisão, dessa situação, agora Roma está pressionando Paulo. Roma está querendo a Paulo de qualquer jeito, estão querendo matar, ele está lá preso, né? E ele vai passar todos esses conselhos ainda nessas últimas, digamos, oportunidades que ele vai ter, né? Nessa situação, para poder estar trazendo conselhos a esse filho da fé dele. E eu falo, meu Deus, como é glorioso, como nós, filhos de Deus, servos do Deus vivo, podemos entender isso. Que no momento mais difícil que seja da nossa vida, nós precisamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai estar escrevendo essa carta para Timóteo, agora, irmão, no corredor da morte. Ele está aguardando a execução. Porque o que vai acontecer? Ele vai ainda para uma audiência. Ele vai para uma audiência, e nessa audiência que ele vai, ali ele tinha que estar mostrando a defesa dele, e a palavra de Deus vai mostrar que ninguém esteve junto com ele. Muitas das vezes acontece isso, meu irmão, jovem pastor. Você pensa que está um grupo, um monte de gente, mas você está só. Com Deus, somente com Deus, mas fisicamente às vezes não tem ninguém com você. E Paulo está passando por esse momento aqui. É quando ele vai na audiência e ele vê que ninguém estava lá ao favor dele. Ele sai dali, diante dessa situação, ele já sai dali o quê? Com uma acusação. Paulo vai ser degolado, meu irmão. Ele não saiu por ele ser romano. A acusação não foi aquela acusação comum de uma pessoa comum. Ele não sai dali debaixo dessa acusação que foi a acusação que Jesus teve de crucificação, mas ele sai ali debaixo de uma outra acusação. Porque como não aparece ninguém, o que se dá a entender para aqueles que estavam? Então ele é verdadeiramente culpado. De fato ele é culpado. A acusação vai ser degolado. E dali Paulo está agora na masmorra. Ele está numa masmorra, ele está preso num lugar úmido. Imagine, irmãos, num lugar úmido, num lugar frio, num lugar insalubre. Meu Deus, sou um servo de Deus. Quem já pisou no santo dos santos de outro lugar, ele não sabe viver, irmão. Quando você é servo do Deus vivo, que você tem um compromisso, que você conheceu Deus, que você já entrou no santo dos santos, você honra o nome do Senhor Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, é o que está acontecendo aqui. Paulo está na masmorra, mas de lá ele pega essas últimas oportunidades para escrever essa carta ao jovem pastor Timóteo, para trazer conselhos para esse jovem pastor Timóteo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o povo não está aparecendo, as pessoas, a palavra de Deus vai dizer que até aqueles que das igrejas que ele criou, aqueles que foram feitos filhos dele na fé pelos lugares que ele passou e que ele pregou o evangelho, nenhum desses estava com ele, meu irmão. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que teve momentos que Jesus olha para um, olha para o outro, não tinha ninguém, abandonaram, deixaram. Mas nós não estamos só, irmão, nós temos que entender isso. Às vezes, que ainda que pareça, nós não estamos só, Deus está conosco. Até aqueles que ele criou, as igrejas que estavam lá, irmão Paulo, mestre, agora que ele está diante de uma acusação dessa tão terrível, pelo Império Romano, e eles querendo acabar com Paulo, e não apareceu um para defender Paulo, não apareceu um, irmão. E ele disse que se como não bastasse, no capítulo 1, no versículo 8 dessa epístola, ele vai dizer que até o seu próprio filho Timóteo,
Até Timóteo, que estava tão ali presente, aquele jovem doente, né? Ele tinha uma enfermidadezinha que ele tratava, Paulo fala também, tímido, em face daquela pressão, irmãos. Era uma pressão muito grande. Era uma pressão muito grande, irmãos, e nós não estamos distante disso. Eles estavam vivendo uma pressão terrível, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo mortos, queimados vivos. Então, para você ser um cristão verdadeiramente, naquela época você já estava botando a sua cabeça à prova, e hoje não é tão diferente assim. Não é, hoje nós aqui no nosso país ainda temos uma liberdade de culto, mas tem lugares aí em que as pessoas não podem tocar numa Bíblia. Não podem, se falar que é cristão morre. Então a perseguição está sim aí, diante de nós. E às vezes a perseguição não parece tão física, mas é a inveja, como nós vimos ali na primeira prisão de Paulo, com os judeus. Era inveja que eles tinham de Paulo. Irmão, jovem pastor, tenha cuidado. Jovem pastor, e Paulo vem aqui dando esses conselhos para Timóteo, dizendo para ele: meu filho, tenha cuidado. A pressão aqui era muito grande, e até Timóteo vai se envergonhar de Paulo. Então aqui no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer para Paulo, Paulo vai dizer para Timóteo, diante daquela pressão, era uma pressão internacional, local, uma pressão avassaladora, e aí Timóteo se envergonha, e Paulo vai dizer para ele: meu filho, não se envergonhe do evangelho, e nem de mim, que sou encarcerado. Irmãos, a tendência é quando a pressão vem firme, se nós não estivermos pisados no Santo do Santo, verdadeiramente pela palavra de Deus, que é ela que nos leva ao Santo dos Santos. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. É através desse caminho que nós adentramos no Santo dos Santos, e aí realmente em outro lugar nós não saberemos viver, porque pode vir a pressão que vier, nós vamos estar de pé glorificando o nome do Senhor. Nós vamos estar de pé glorificando o nome do Senhor. Jovem pastor, não temas. Não temas, é o que Paulo está aqui dando essas instruções para Timóteo, diante, na masmorra, dizendo: não temas, a pressão virá, a perseguição virá, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia, Jesus. E a situação, irmão, era tão crítica que quando marcaram essa audiência, já falou: Paulo vai e me sai dessa audiência já condenado. Ele já está condenado, ele já vai ser degolado, ele já vai para a morte, né? Ele já sai nessa situação. Aleluia, Jesus. Ele não sofre a morte comum, de um cidadão comum, crucificação, mas ele vai ser degolado. E aqui ele já sabe, ele já está sabendo. Essa carta, quando você vai ler a carta, você já vai ver que Paulo, aqui ele já está entendendo toda essa sentença que virá sobre a vida dele. Aqui já não mostra mais ele orando, né, já pedindo o livramento, Senhor, não, porque ele já estava pronto para essa situação, para execução. Meu Deus do céu, aleluia, Jesus, aleluia. E Paulo vai sair dali para o martírio, Paulo vai sair dali para essa situação tão aparentemente difícil. Quando eu vim para o Evangelho, uma das coisas que eu tento até hoje trabalhar em mim, meu irmão, é justamente essa questão. Porque vai chegar um momento nas nossas vidas que um dia nós vamos ter que partir daqui. É importante que a gente parta assim, mas em Cristo Jesus. E aí a gente vai poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse homem, depois, no outro momento, ele vai falar sobre isso, quando chega realmente a partida dele. E nesses conselhos pastorais que ele vai estar dando para Timóteo,
ele vai dar 4 orientações, 4 imperativos afirmativos. Imperativo afirmativo, irmão, é uma ordenança. Ele vai estar passando para Paulo, vai estar passando para Timóteo essas orientações, né? E quais foram essas orientações? No capítulo 1, no versículo 14, é essa. Ele fala para Paulo vai falar para Timóteo: guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, o Espírito Santo de Deus habita em você. Guarda isso, lembra disso, todo momento, a todo instante. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Passando a situação que você estiver passando, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele habita em mim. Oh Senhor, irmãos, nós precisamos destacar que tempos de angústia, de perseguição, era endereçado aos cristãos, né? E que esses cristãos, eles já estavam com a cabeça a prêmio. Nós temos que entender o quê? Que nós também, de alguma forma, já estamos com a cabeça a prêmio, porque nós somos cristãos que amamos e guardamos a palavra de Deus. A nossa cabeça já está a prêmio, porque quando a perseguição vier, que aconteça o que acontecer, como será, não sei, irmãos. Mas virá essas situações diante de nós, e como nós vamos proceder? Então, Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu guardo a palavra, eu estou contigo, e venha o que vier, nós vamos estar de pé em nome de Jesus. Amém? E aqui ele diz assim, olha... E o próprio Timóteo já estava constrangido, e ele vai dizer mais embaixo, que, mostrando aqui, Paulo chegou a dizer no capítulo 1:12, que ele estava sofrendo, irmão. Ele reconhece, isso é importante a gente reconhecer, ele reconhece que ele está sofrendo. Por quê? Porque ele é um apóstolo e um mestre. Ele está sofrendo por Cristo. Nós vamos sofrer por Cristo, por vidas que virão. A nossa luta no dia a dia é essa, é pelo nosso próximo, é pelo outro que virá conhecer de Jesus Cristo. Satanás não quer perder o seu rebanho, mas quando nós pregamos o Evangelho e o nome de Jesus é glorificado, vidas serão alcançadas. Então nossa cabeça estará à prova, mas vidas serão alcançadas para o reino da glória de Deus. E ele vai dando alguns conselhos, ele dá esses conselhos aqui para Paulo, para Timóteo, né? E ele vai dizer aqui também, olha, que os obreiros, os líderes, os pastores, aqueles que são encarregados de levar essa mensagem, precisa guardar intacta essa palavra, não se desviar dela. Ele diz: não se desvie nem da esquerda, não se desvie nem da esquerda, não se desvie para a direita, anda no caminho reto, viva a palavra, siga a palavra, viva a palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra de poder, é a palavra que é a bússola da nossa vida. É a palavra que nos guia, então nós não podemos nos desviar. Irmãos, tem muita heresia por aí. Tem muita heresia. Tem muitas palavras, tem muitas vozes falando. Tem muitas promessas, tem muitas coisas para tentar desviar o homem, a mulher do caminho e do projeto de Deus. Essa é a grande obra de Satanás, tentar nos tirar dos projetos de Deus. Então, a você, jovem pastor, Paulo vai dando essas instruções para Timóteo. Você, jovem pastor, cuidado, preste atenção, esteja atento. Ele vai explicando, ele vai escrevendo isso nessas cartas, porque os tempos são findos, as situações estão acontecendo. Guarda a palavra, insta em tempo e fora de tempo, prega as santas escrituras. Aí ele vai dar um segundo conselho no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 3, olha o que ele diz no capítulo 2, no versículo 3, no seu segundo conselho que ele vai estar dando a Timóteo. Ele diz assim, olha: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Aleluia. A palavra de Deus nos convida a sofrer por Cristo Jesus. Ele nos convida a sofrer pelo Evangelho. E é assim, irmãos, né? É assim mesmo, porque ele chega a dizer que no capítulo 2, eu botei aqui a passagem, no capítulo 3, no versículo 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E isso não foi apenas para aqueles tempos, irmãos. A perseguição crudelíssima, cruel e também por dia de hoje. Nós já falamos agora há pouco. Ele convida Timóteo a sofrer pelo Evangelho. Está pensando, irmão, que é fácil você abrir uma igreja verdadeira, porque um monte tem por aí. Com um monte de nome, tem um monte. Pregando várias coisas, passando várias coisas para o povo, tem um monte. Mas pregando a verdade das Santas Escrituras, piamente, cuidando ali com zelo, não se desviando para a esquerda, não se desviando para a direita, pregando o Evangelho, não fazendo acordos, não fazendo tratos para negar o nome do Senhor. Por isso eu digo, meu jovem pastor, não é mais uma igreja, é a igreja. Não é mais uma igreja. Não temas, não é mais uma igreja, é a igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, o mundo sempre foi hostil com a igreja. Sempre. A gente vai ver nas histórias, a gente vê desde lá dos tempos passados, que o mundo sempre foi hostil com a igreja. O mundo odeia a igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Né? O mundo persegue a igreja é por causa de Jesus Cristo, que quer seguir Jesus Cristo. Se lembra de Atos 9? De Paulo lá no caminho para Damasco? Ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo a igreja. E o que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Oh, meu Deus, aleluia, irmãos, não tenha medo, porque aquele que perseguir você, jovem pastor, ele está perseguindo os Deus vivo, ele está perseguindo o próprio Jesus, e é Jesus quem vai guerrear por ti. Não tema, não tenha medo, não tenha medo, prega a palavra, isto em tempo e fora de tempo, prega as Santas Escrituras, prega a verdade do Evangelho pura, porque aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus será perseguido. A palavra que diz, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo, é o próprio Deus que está falando. Quer viver piamente? Vai ser perseguido. E quando a perseguição vier, jovem pastor, eu estou contigo, disse o Senhor Jesus. Porque quando a perseguição vem sobre a igreja, é o próprio Deus, é o próprio Jesus quem guerreia pelo seu povo. Que foi, Saulo? Por que tu me persegues, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmão, se a igreja é fiel, o mundo vai odiar a igreja. Se a igreja é fiel, o mundo vai odiar a igreja. Porque o mundo odeia Cristo Jesus. O mundo, são as práticas do sistema do mundo, não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, toda essa perseguição, toda essa situação. Amém? Então, se a igreja é fiel, guarda, irmão, guarda a palavra, preste atenção na palavra, né? O mundo vai te odiar, mas Jesus é contigo, Jesus está contigo, né? E Paulo usa essas figuras aqui, né? É importante que ele use algumas figuras aqui importantes dentro desse, esperava, meu Deus. E Paulo, ele já usa essa... Água não, depois, obrigada.
E Paulo, ele usa essas figuras aqui, importante aqui nesse capítulo. Ele vai falar ainda aqui no versículo 2, nós estamos no capítulo 2, nós estamos no segundo conselho do capítulo 2, você vai ver que aqui ele vai usar algumas figuras. Ele vai usar algumas figuras, mostrando a condição, como é a vida desse servo fiel. Então, no versículo 1 e 2, irmão, eu não estou parando muito para ler as passagens bíblicas com vocês, mas depois você olha, dá uma olhada, dá uma verificada, até por causa do tempo, né? Que o tempo é menos, mas depois você verifica essas passagens bíblicas. Nós vamos ver no versículo 1 e 2 que Paulo ele vai usar a figura do mordomo. Irmão, nós somos mordomos do Senhor. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos mordomos na casa de Deus. Nós recebemos para passar, que vai passar e que o outro vai passar. Então nós vamos recebendo de Deus, que é o dono da casa, e nós como mordomo nós vamos receber e nós vamos passar, que vai passar para o outro e que o outro vai passar, e assim a palavra de Deus vai sendo pregada. Assim a palavra de Deus vai alcançando as vidas, ela vai sendo ensinada, e aí o povo vai alcançando a libertação pelo poder que há na palavra de Deus. O povo precisa conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Tem muitos lugares por aí que diz, eu estava conversando com o irmão, diz assim, tem que ler a Bíblia, mas não induz o povo, não leva o povo, não bota o povo dentro das santas escrituras, que é onde está a libertação das nossas almas. Não basta só dizer, tem que ensinar. O mordomo, ele só não diz aonde estão as coisas para a pessoa servir, ele vai lá e serve. Ele serve o quanto tempo for preciso. Essa é a figura do mordomo. No versículo ainda 3 e 4, ele vai falar da figura do soldado. Capítulo 2, versículo 3 e 4, ele vai falar aqui da figura do soldado. E ele está falando ali do soldado que não tem comprometimento. Como é que você está dentro do serviço e não trabalha para o seu comandante? Como? O soldado é para trabalhar, o soldado é para servir, o soldado é para guerrear, o soldado é para militar, o soldado é para servir na obra do Senhor. E aqui ele está mostrando que alguns não estavam fazendo. No 5 ele vai mostrar, no versículo 5 do capítulo 2, ele vai mostrar a figura do atleta. Ele diz que o atleta, ele trabalha, ele exercita para executar as suas tarefas atléticas de acordo com o quê? De acordo com regras. No reino de Deus tem regras. Não é assim de qualquer jeito, não. Como estão fazendo por aí, não. Não é assim, não. Tem regras. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então, se eu não me santificar, eu posso estar aqui, eu posso estar pregando o evangelho, eu posso estar orando, eu posso estar fazendo o que for, mas se eu não me santificar, eu não verei a Deus. É para todos que dizem ser um atleta de Cristo. O atleta de Cristo, ele trabalha, ele segue as regras, ele corre, ele vai, ele vem, ele trabalha fora, ele trabalha na obra da igreja, ele está ali, trabalhando e servindo ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele vai usar depois a figura do lavrador, e ele vai usar também no capítulo 6 ao 17 a figura do lavrador, do versículo 14 ao 19 ele vai usar a figura do obreiro. No versículo 15, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, ele diz que procura apresentar-te a Deus aprovado, meu irmão, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te. Imagina quando Deus olhar do trono da glória dele e olhar para você e dizer: meu servo fiel, você me agrada os meus olhos, jovem bom pastor. Você me agrada os meus olhos. O nosso tema nessa noite é conselhos a um jovem pastor. Amém. Davi, ele foi ungido rei.
Mas o povo não sabia que ele era rei. Só depois que ele subiu no trono é que ele foi consagrado rei. Mas ele já tinha sido separado por Deus. Amém. Aleluia. Meu Deus. Meu Pai do céu, tenha misericórdia, Jesus. Glória a Deus por isso. Davi já era rei, mas o povo não sabia ainda que ele era rei, porque quando ele foi consagrado lá no meio da família dele, o povo não estava junto. E ele continuou caminhando a sua jornada, só depois lá na frente que ele foi ungido rei. Aleluia. Às vezes as nossas atitudes, irmão, Deus já está te olhando, Deus já está tratando com você naquilo que você é, naquilo que Deus tem para você. De repente o homem ainda não te reconheceu como tal, mas quem tem que te reconhecer como tal é Deus. É Deus que te reconhece, é Ele que te derrama unção sobre a sua vida e te dá esse gozo para você trabalhar, para você servir, para você servir o próximo, para você ser um bom mordomo, para você ser um bom soldado, para você ser um bom atleta, para você ser um bom servo, para você ser um bom lavrador. É Ele quem dá graça para tudo isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 24, do 24 ao 26, ele fala da figura do servo. Irmãos, é necessário que o servo do Senhor não viva, não viva de contender, Um servo do Senhor, ele não vive em contender, ele é brando, ele é disciplinado, ele disciplina, ele tem uma conduta que agrada a Deus. Ele tem uma conduta de servo do Senhor que agrada a Deus. E Paulo vem dando essas instruções, E por que Paulo, vem dando essas instruções a Timóteo? Ele diz para Timóteo: Timóteo sofre pelo Evangelho. E por que ele dá tantas instruções para Timóteo? Irmãos, porque tem muita gente, ainda hoje, tem muita gente que quer se enriquecer do Evangelho. Tem muita gente que está querendo se tornar famoso com o Evangelho. Tem muita gente, meu irmão, que está querendo aplausos pelo Evangelho e não prega Deus, que é o Evangelho. Não prega Jesus. As pessoas estão buscando para si, para o seu bel prazer. E ele diz para esse jovem pastor: cuidado, jovem pastor. E nós vamos ver o terceiro conselho, que está no capítulo 3, no versículo 14. Terceiro conselho de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, que ele vai dizer assim. Vou ler aqui, tá? Ele vai dizer assim: e tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes. No capítulo 3, Paulo ainda vai estar trazendo mais uns 3 conselhos aqui dentro desse capítulo. Se a gente observar essa carta, a gente vai ver que nela, Paulo... o tempo todo ele trazendo conselhos, ensinamentos para Timóteo a respeito da conduta de um servo fiel, de um servo que ama e que guarda a palavra dele, e alertando Timóteo sobre as questões do dia, das dificuldades do dia, do que estava acontecendo no dia. Irmão, naquela época não era diferente de hoje, não era diferente de hoje. Não era diferente, o povo também já estava vivendo todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Então esses conselhos de Paulo, ele abrange os nossos dias de hoje, ele é para nós, meu irmão. Deus dá essas palavras, irmão, que é para nós entendermos o que Ele quer de nós. É importante que toda vez que a gente vá, Senhor, a Tua palavra, para a gente pegar a palavra e botar em prática. E quando Deus me deu essa palavra aqui, eu falei: meu Deus, a palavra de Deus, irmão, ela é sempre uma responsabilidade muito grande. Você está ali pregando o Evangelho.
Mas tem algumas palavras que às vezes quando Deus dá, você fala, meu Deus, que responsabilidade é essa? Porque só a gente um pouco assim, tem um pouco do contato da nossa história, e a gente vê isso acontecendo hoje. Para mim é assim, ver isso acontecer hoje, eu falo, meu Deus, o Senhor é Deus vivo mesmo a cada dia. O mundo pode dizer qualquer coisa o contrário, meu irmão, mas você um dia que pisou no Santo dos Santos, não pode negar esse nome, não pode negar essa palavra. O mundo veio contrário, o mundo veio como um rolo compressor, querendo destruir a igreja, mas se você é a igreja verdadeira, no sangue de Jesus Cristo, jamais será vencido. Aleluia. Em meio às tentações, em meus momentos difíceis, porque a gente vai ver que Paulo nessa situação, ele dá esses conselhos a Timóteo, e Timóteo acata os conselhos que ele deu e bota em prática. É isso que Deus trata conosco, para nós colocarmos em prova, em prática. Então, meu jovem pastor, não temas, siga somente os ensinamentos da palavra de Cristo Jesus. É que Paulo está falando para ele, como tipo, eu vou partir, eu estou indo, eu estou no caminho da execução, eu vou partir, mas você está aí, você está aí, você está aí, jovem, você está aí. Um dia nós vamos partir, pela regra da natureza, os mais velhos primeiro, né? Que deveria ser. Mas um dia, em nome de Jesus, se eu não estiver aqui, você está aí. Aleluia. Você está aí para abrir a tua boca e pregar a verdade. A verdade que você conheceu da palavra de Deus. Prega a verdade. Prega a verdade. Não se mistura. Não se mistura, não contamina a palavra de Deus. Meu Jesus, não contamina. É isso que Deus está falando aqui. Meu Pai querido, no capítulo 3, né? Aleluia. Aqui, ó. Vamos lá. No capítulo 3, no versículo 10, né? Ele vai dando outros conselhos. Ele vai passando vários conselhos para Timóteo. E olha que glorioso isso aqui também, irmão. Por que ele está passando esses conselhos para Timóteo? Está dando instruções. Irmãos, há muitos que começaram bem. Isso, obrigada. Melhorou. Há muitos que começaram bem. Às vezes a lágrima vem, irmão, mas eu não sabia que ia ser tanto assim. Enfim, há muitos, meu irmão, que começaram bem. Começaram pregando a verdade. Começaram firme. Nos instruíram. Jamais um dia a gente poderia imaginar que o irmão que a gente viu ali, começando tão bem, instruindo o povo no caminho da verdade, doando a sua vida pelo reino de Deus. Quando que a gente imagina isso, meu irmão? Passou a mão do arado, estava trabalhando, olhou para trás. Olhou para trás. Abandonou o reino de Deus. Aquele que pregava a verdade das Santas Escrituras, que instruiu um povo, que botou um povo dentro do Evangelho, olhou para trás, meu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que passa a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não é apto, meu irmão. Sem santificação ninguém verá Deus. Aquele que passa a mão do arado, jovem pastor, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Irmãos, é muito sério. É muito sério o reino de Deus, é muito sério a palavra. Nós estamos falando de palavras vivas, nós estamos falando de vida real, nós estamos falando de vida com Deus. Nós estamos falando de céu e de inferno. Irmãos, é muito sério isso. Ou nós somos ou nós não somos. Não existe em cima do muro. Não existe meio termo.
Irmãos, a porta larga é multidão. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então significa que essas pessoas que estão servindo e estão olhando para trás, irmão, elas não vão entrar, elas não vão estar aptas, Deus não vai se agradar. Nós precisamos agradar esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, e a nossa expressão não pode ser só da boca para fora, tem que ser com atitude de vida, com testemunho de vida. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele está me vendo, Ele está te vendo. As nossas atitudes diante do homem podem ser enganosas, como muitas pessoas estão fazendo por aí hoje, usando o nome de Deus enganosamente, frauduladamente, para se enriquecer. Mas nós não podemos fazer isso. Você não pode fazer isso, jovem pastor. Não pode fazer. Senão será mais um a passar a mão do arado e olhar para trás. Mais um. Meu Deus, tem misericórdia. Não pode ser da boca para fora, meu irmão. Tem que ser com comprometimento, com seriedade, com fidelidade. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é servo do Deus vivo. É como o irmão falou, ora, se rende diante de Deus, pede perdão, recomeça. Senhor, tem misericórdia de mim, bota a sua vida na presença de Deus e faça tudo conforme Ele está mandando você fazer. Há muitos que começaram e não terminaram, começaram bem, começaram a carreira, passaram a mão do arado, olharam para trás. Lucas 9,62, a gente já falou aqui agora. Meu Deus, é apto para o reino de Deus aquele que olha para trás, zela pela sã doutrina. Muitos estão se guiando por amor a dinheiro, por amor a aplausos. Ele prega tão bem, aí ele prega bem. Aí começa, dali vai. Quando não, é uma petição tão grande. Deus não está preocupado com nada disso. Paulo mostra, ele vai falando para Timóteo. Ele diz, Timóteo, você não tem que ser popular. Você tem que ser fiel. Glória do nome. Você não tem que ser popular, jovem pastor. Você tem que ser fiel. Amém. É a fidelidade na palavra que faz a diferença na nossa vida. Aleluia. Não porque nós somos melhores que ninguém, não. Mas porque nós somos obreiros e a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Viver a verdade e pregar a verdade. Porque o compromisso com o pregador, com o obreiro, com o líder, é alcançar vidas para o reino da glória de Deus. Vidas essas que estão separadas do Senhor indo para o inferno. Verdade. Essa é a missão. Nós temos um trabalho nessa terra, um trabalho grande, um trabalho árduo, um trabalho que às vezes fisicamente pode nos cansar, mas enche o nosso espírito de gozo quando você vê uma vida transformada. Quando você vê um servo, uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor. Por uma palavra que Deus colocou na sua boca e você alcançou aquela vida. Você não, o Senhor alcançou naquela vida contando com você, porque como a gente já falou, nós não somos nada. Então muitos irmãos, muitos tropeçaram. Meu irmão, isso é muito sério. Muitos tropeçaram e se adequaram ao mundo. Se adequaram, meu irmão. Se adequaram, o Senhor te tirou. O Senhor te tirou de lá. O Senhor nos tirou daquelas práticas horríveis, malignas, mundanas e nos colocou, e como o salmista disse, o Senhor firmou os meus passos, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e agora a gente está voltando. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Timóteo, essas pessoas se tornaram para o mundo. Timóteo, ele diz que aquele que é amigo do mundo, né? Aquele que se consiste amigo do mundo, não é amigo de Deus. Por quê? Porque as práticas do sistema do mundo não condiz com o reino de Deus. As práticas dos cristãos é em obediência. Senhor, o que é? É isso, faz isso. Senhor, o que é para falar? É isso, fala isso. Senhor, é isso, então vai e faz, obedece. Obedece a Deus. Faça conforme Ele está te mandando você fazer. O nome dEle será glorificado e Ele irá se agradar de você. Amém. Glória ao teu nome. Josué e Caleb, quando Moisés mandou que eles fossem dos 12 espias, viu lá na cidade lá, e eles viram, quando voltaram, os 10, né, começou a murmurar, reclamar, tem muita gente, nós somos como gafanhoto perto deles, e reclamando, murmurando, tá? E aí Josué e Caleb se levanta diante do povo e ele diz: se o Senhor se agradar de nós, irmão, guarda essa palavra com você. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Você é o embaixador do céu. O embaixador, ele faz a ligação de um país ao outro. E você é embaixadora, né? Um homem embaixador, mulher embaixadora. A mulher do embaixador é embaixatriz. Então, não é embaixatriz, é embaixadora, né? No reino de Deus, cada um tem a sua missão. Então, você é embaixador do céu. A nossa missão é essa. É a ligação da terra e o céu. Calgarear vidas para o reino de Deus, para alcançar o céu, para alcançar a glória, para ser liberto das garras dos demônios e alcançar a glória de Deus, assim como Deus nos resgatou. Se Ele se agradar de nós, em nome de Jesus, vidas serão alcançadas, porque nessa manhã, como todos os dias, Ele quer contar conosco. Aleluia. Ele quer contar conosco, servos, ele diz, servos fiéis. Está vendo lá, Satanás? Meu servo Jó, um servo fiel. É isso que ele precisa olhar da sua glória e nos ver. Servos e servas fiéis, que ama e guarda a palavra de Deus, que anda no prumo da palavra de Deus e não se rende às práticas deste mundo. É o conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Aleluia. Fica firme, não desista, em meio à situação, em meio à provação, em meio aos momentos difíceis, em meio à dor do teu peito, em meio à ferida, em meio a qualquer coisa, em meio à morte. Não negue o Senhor Jesus, ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aí ele fala aqui para Timóteo, ele diz assim: e tu, porém, disse Paulo a Timóteo, permanece. Muitos estão saindo, tem muitos se desviando, tem muitos olhando para trás, tem muitos fazendo um monte de coisa que não é para fazer, mas tu, jovem pastor, permanece. Permanece naquilo que tu aprendeu. Permanece naquilo que te foi ensinado. Permanece. Ele está falando para ele aqui: permanece, meu filho. Lindo. Permanece, meu filho. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Permanece, meu filho, na fé. Permanece naquilo que tu aprendeu. Meu Deus. Meu Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz, meu irmão. Ele usa como quem ele quer, da forma que ele quer. Aleluia. E ele fala como ele quer a sua igreja. Amém. Aleluia, Deus. Oh, Pai. Falei, Senhor, não quero chorar. Oh, Deus, tem misericórdia. Tem muitas vozes, meu irmão. Tem muita gente falando muita coisa.
Tem muita gente andando em muitos caminhos, em falsas doutrinas. Tem muita gente, sabe, que vem, a intenção é mal, a intenção é ruim. Tem muita gente desagradando ao Senhor, com o nome do Senhor, com a Bíblia na mão, usando a palavra de Deus. Usando, irmãos. Eu estava falando com o irmão, como o demônio, como o diabo fez com Jesus lá na tentação. Lança te daqui abaixo. Está escrito. É assim, tem muita gente usando, dizendo, está escrito, mas é para o seu bel prazer, irmão. É para ganhar dinheiro, é para fazer coisas e não estão agradando a Deus. Tu, porém, jovem pastor, permanece naquilo que tu aprendeu. Amém. Permanece. Que não seja da boca para fora. Não seja de coração, seja de prática da palavra. E ele vai, e a gente vai ver agora o quarto conselho, a gente está terminando, a gente vai ver agora o quarto e último conselho, que Paulo vai dar a Timóteo. No primeiro conselho, ele disse, guarda o Evangelho. Guarda o Evangelho. No segundo, ele disse, sofre pelo Evangelho. No terceiro, permanece no Evangelho. E agora ele vai dizer no quarto, prega o Evangelho. Amém. Conselhos maravilhosos, gloriosos, que Paulo, o pai da fé de Timóteo, dá a ele nessa carta. Prega a palavra. Não tem que pregar, a gente tem que prestar atenção nisso, irmão. Que nós não temos que pregar sobre a palavra, nós temos que pregar a palavra. É a palavra de Deus, é ela que transforma. Deus fala e você, Senhor, é isso. É isso, é a palavra de Deus. Deus está dizendo é isso, o que Ele está dizendo é o que vai. Não é o que eu penso, porque Deus não tem um compromisso com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu deixo de achar. Estou falando eu porque eu que estou aqui pregando, mas qualquer um pregador, ou pregador, não, porque eu acho, porque tem um monte de gente achando um monte de coisa, e aí usa a palavra e não prega a verdade das Santas Escrituras. Deus não tem um compromisso com o que eu acho. Deus, Ele tem um compromisso com a palavra dele. É a palavra dele que tem a promessa de que não voltará vazia e fará tudo o que lhe apraz. Isaías 55:11. Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia e fará tudo o que me apraz. É a palavra que sair da minha boca, é Deus que está falando. Ele tem compromisso com ela. Ele tem compromisso com ela. Se eu formos fiéis, a palavra dele vai ser bênção. Mas se não formos, é maldição. Mesmo estando sentado no banco dentro da igreja. Ele tem um compromisso com a palavra dele. Ele tem um compromisso com ela, não é comigo, não é com você, eu acho, eu não sei, eu vou ver, não é assim, jovem pastor. É a palavra dele, é com ela que ele tem todo o compromisso. É nela que está a verdade, é nela que está o que devemos praticar, é nela, porque ela é a palavra poderosa, ela é a palavra verdadeira, ela é a palavra viva. É ela, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante, é ela que é viva, ela que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, é ela. Então o compromisso é com ela que ele tem compromisso, não é comigo, não é com você. E aí o Paulo vai e diz para Timóteo, meu filho, prega a palavra. Prega a palavra. Só prega a palavra, não fica inventando, porque hoje tem muito disso. As pessoas estão inventando um monte de coisa. Há um monte de coisa para encher os cultos. Há um monte de coisa. Não é, prega a palavra. Pega a palavra, oração. Orai em todo tempo, orai sem cessar. Louve a Deus, todos que louvam ao Senhor, honre a Deus, é isso. Amém.
Mas estão querendo fazer, irmãos, hoje muita coisa. E hoje o conselho ao jovem pastor que o Senhor Jesus nos traz. E Deus, Ele é o Deus que Ele inspirou as Santas Escrituras, porque também em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que é Ele quem inspirou divinamente as Santas Escrituras. Então a palavra é a inspiração de Deus para o seu povo. É a nossa arma de guerra, a nossa arma da nossa milícia, de ataque, de defesa, é a própria palavra de Deus. Como o irmão falou, né, hoje mesmo aqui, né, a gente tem que estar com a nossa vida como? Intacta diante de Deus, né, observando a palavra para que nos mínimos detalhes nós não venhamos negar o nome do Santo Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, ao longo da história a gente viu que surgiu muitos críticos, muitas pessoas querendo denigrir as Santas Escrituras, né, querendo de alguma forma envergonhar a palavra de Deus, mas nós que somos servos do Deus vivo, nós vamos ter, irmão, é importante nessa manhã eu deixar com você o seguinte: é importante que nós tenhamos que viver nossas experiências com Deus. Nós temos que viver as nossas experiências com Deus. Essas experiências, elas vão nos fortalecer a cada dia diante de Deus. Com certeza, em nome de Jesus, se você vai viver experiências com Deus vivo, Todo-Poderoso, Ele vai estar honrando, Ele vai estar tratando, né? As críticas, não importa se é o próprio nosso Deus quem instrui a palavra, quem dá a inspiração da palavra para a nossa vida. Então, essa é a última mensagem que Deus deixa para Timóteo, e Ele diz para Timóteo o quê? Prega a palavra. Insta em tempo e fora de tempo, exorta o povo, né, redarga, enfim, vai pregando a palavra, prega a verdade das Santas Escrituras, conforme o que Deus quer, e com certeza Ele vai estar se agradando de você, Ele vai estar se agradando da igreja, Ele vai estar se agradando de nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós a cada dia, né, para que nós venhamos ser essas pessoas zelosas, fiéis, guardiãos da palavra de Deus, né, e que nessa manhã, em nome de Jesus, esse conselho ao jovem pastor Timóteo venha alcançar cada um dos nossos corações, né, para que a gente possa, em nome de Jesus, no momento da pressão, no momento difícil, seja qual for o momento da nossa vida, a gente poder glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nessa manhã eu agradeço essa oportunidade, não sei se eu passei, eu não vi o relógio, enfim, né, que o Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele fala da forma que Ele quer, do momento que Ele quer, e enfim, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Amém.